Irmãos, nós somos servos do Senhor, mas nós ainda somos humanos, estamos ainda na terra, vamos passar por muita dificuldade, por muitas situações, mas Ele prova a cada um de nós a exercermos e confiarmos nele. A Bíblia fala que os olhos do moço se abrem, ele vê a campina com carros, com cavalos, está cercada, a proteção do céu sobre a tua vida hoje, a livramento da tua vida hoje. Ele vê, mas o exército que está lá não recua. O exército que está lá não recua, porque o mal sabe como fazer, porque o adversário sabe como trabalhar. Ele foi para colocar banca, ele foi para colocar medo, e ele vai prosseguindo, e o exército que estava lá continuou andando, porque até então eles foram para executar aquilo que o céu já tinha decidido que não iria tocar. Eles tinham um plano, queria colocar em ação, mas o céu estabeleceu a vontade dele e colocou as mãos e o livrou. Aí Eliseu vai orar: Senhor, fere eles com cegueira. Pode colocar sobre seus pés. Fere eles, Pai, com cegueira. A Bíblia vai dizer que na mesma hora que o homem de Deus liberou a palavra, o céu concretizou e os homens foram feridos com cegueira. Talvez uma visão turva, eu não sei, mas eles o seguiu. Por quê? Porque para Eliseu: eu não sou o homem que vocês procuram, não é eu que vocês querem. Vem comigo, eu vou te levar ao campo do que você quer. Tem guerra que o diabo quer sangue, mas o céu estabelecendo: não, alimenta ele, alimenta com pão e água e despede, porque eu estou estabelecendo uma paz sobre a guerra. Eu estou estabelecendo paz sobre essa guerra. Nessa guerra eu não permito que você entre. E eles seguem, eles vão a Samaria, lá onde o rei de Israel estava. Agora, os inimigos estão dentro do campo do inimigo. Aí o rei de Israel, todo feliz: pode matar, pode ferir, pode prender. O que eu posso fazer com eles? Aí Eliseu está dizendo: não é guerra, não é sangue. Por quê? Porque agora eu quero que você, rei, nas minhas palavras, peguem todo esse exército, todos esses homens que estão aqui, e faz um banquete para ele. Será que nós estamos preparados a fazer banquete ao nosso inimigo? Não estamos. Mas a Bíblia manda nós orarmos por ele. Faz um banquete, rei. Depois você manda embora. Faz um banquete, rei. Manda servir pão, água. Aí Eliseu vai falar o quê? Senhor, abre os olhos dele. Abre-se os olhos. Eles estão aonde? O inimigo está dentro do campo inimigo. Só que nessa guerra, Deus não quer sangue. Deus não quer feridos. Não. Porque não é tempo, porque não é hora. Não está. O céu não quer que você entre em guerra desnecessária. Por isso hoje Ele nos livra dos campos minados, a qual nós poderíamos pisar. Abre-se os olhos deles. E agora, como que reage? Está dentro do campo inimigo. Como que vai reagir? Aí o rei vai fazer o quê? Não posso matar, não posso ferir, não posso prender. Então dá um banquete para eles. Serve eles. Dá pão, dá água, dá comida. E despede. Eliseu está dizendo para o rei: eu luto diferente. Porque aquele que me chamou é diferente. Eu não guerreio como nós da nossa humanidade guerreia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. E por muitas das vezes nós guerreamos contra o nosso irmão. Nós guerreamos contra o nosso, mas não sabemos lutar como devemos. Por quê?
porque é o que está por trás. A Bíblia nos orienta, a palavra nos orienta, e o céu nos desperta nesta noite. Essa guerra é desnecessária. Alimenta os inimigos e manda aí. A Bíblia vai dizer que eles não vão entrar lá agora. O povo vai ficar em quê? Em paz. Porque era desnecessário. Porque o profeta Eliseu não luta como o rei lutava, como o rei fazia. E nós, como homens e mulheres de Deus, não fazemos como os reis faziam. Não agimos como os reis agiam. Arabácia, Anai, feche os seus olhos, irmãos. Eleve os seus pensamentos aos céus. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. E Ele está às portas. Porque Jesus volta todos os dias. Porque Ele tem duas maneiras de voltar. Ele pode voltar agora para cada um de nós aqui no seu individual. E a eternidade, ela é real. Mas também como Ele pode voltar no coletivo. Por isso, guarde o teu coração no Senhor. Guarde a tua vida no Senhor. Porque tem guerras que são desnecessárias. Não pise, não vá, não fale, enquanto o céu não nos ordenar. E eu agradeço a minha oportunidade. Recebe os levitas com as palmas em nome de Jesus. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da sua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor.
pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh Deus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé.
doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Não temerei. Aleluias. Tu és sempre eterno, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, fundado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos, declara. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Declare. Que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Oh, aleluia. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido nesse lugar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Tão bom adorar a Deus. Aleluia. Tu és santo, 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 Pai. Tu és digno desse lugar, digno de adoração, Pai. Oh, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só tô te esperando. O barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É
só bater que eu já coloquei. Eu já coloquei. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estamos aguardando o grande dia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater, papai. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declare bem forte que você já, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estamos só te esperando, Pai. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. É os olhos dele que tem fogo. É os olhos dele que tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Pode morar aqui. Vem! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar. Oh, oh, oh. Pode morar, Pai. Pode morar. Eu já coloquei. Eu já coloquei.
É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Ele é lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Lindo noivo. Aleluia, mais forte é para Jesus. Os céus estão abertos nessa noite. Os céus estão abertos nessa noite. A glória de Deus é presente neste lugar. Meu Deus! A glória de Deus é presente neste lugar. O Senhor está no meio de nós. A Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores. E quando o Senhor recebe a adoração da tua igreja, Ele se manifesta como Ele está sendo manifestado nessa noite. É tão maravilhoso, irmãos, sentir a presença de Deus. É tão maravilhoso. Parece que todos os problemas vão embora, porque o Senhor tem um lugar de refúgio para a gente. Independente das coisas externas que estejam acontecendo conosco, quando nós adentramos a presença de Deus, nós estamos num lugar de refúgio. E aquela voz, aquela brisa leve e suave que o profeta Elias ouviu, é a mesma voz que nós ouvimos. O profeta Elias estava acostumado com fogo, com grandes acontecimentos. Ele nunca tinha ouvido aquela manifestação e nem visto aquela manifestação de Deus. Uma brisa. Brisa fala de calmaria. E o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, Ele está trazendo calmaria à tua vida, à tua história, ao teu coração. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a proteção de Deus. Ai de nós, irmãos. Por isso que é motivo da gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Nesse ato profético, eu quero deixar uma palavra muito conhecida da igreja, que está em Isaías capítulo 6. Diz assim, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, ruína de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nesse texto do capítulo 6 de Isaías, aqui não fala do começo do ministério do profeta Isaías. Aqui Isaías já exercia a sua função profética. A Bíblia fala que Urias, ele era rei de Judá, e ele ficou leproso, porque no reinado de Urias, externamente as pessoas estavam prósperas, só que existia, uma deturpação moral e espiritual. Então, por conta disso, o rei Urias ficou leproso. E isso abateu o profeta Isaías e o seu ministério profético. Por quê? Porque ele criava expectativa naquele reinado. E muitas das coisas, por mais avivado que nós sejamos, por mais chamada que nós tenhamos, muitas das vezes, e nós somos seres humanos, nós criamos expectativas em muitas coisas e fazemos muito plano. E isso é comum do ser humano. Só que independentemente daquilo que aconteça, do que está aqui embaixo, sabemos que tem um rei, um governo que está acima de nós, que direciona tudo e todas as coisas. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Fala assim: Deus nunca perde o controle de nada. Diz o texto que aconteceu um acontecimento naquele reinado. Diz a palavra de Deus que o rei Urias morreu. E quando teve esse acontecimento, que para o profeta Isaías era algo triste, a Bíblia nos diz que Deus, ele se revelou a Isaías. Então, muitas das vezes você está aqui e você está vivendo um momento de perca, um momento de um acontecimento sobre a tua vida, a qual muitas vezes você nem esperava, e você pensa que é o fim. Só que Deus, ele preparou esse cenário para ele revelar algo mais profundo a você, para ele te levar em algo mais profundo, a uma revelação mais profunda. E diz a palavra de Deus nesse texto, que quando aconteceu isso, a Bíblia nos diz que Isaías, ele teve uma revelação do Senhor. E é tão tremendo isso, a Bíblia nos fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando Isaías, ele viu isso, Deus, ele começou a mudar de dentro para fora na vida de Isaías. Porque todas as vezes que nós contemplamos a presença de Deus, todas as vezes que nós temos uma revelação da parte do Senhor, Deus, ele começa a mudar a gente de dentro para fora. E o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, aleluia, ele preparou esse cenário na tua vida. Por quê? Porque Deus, ele vai te trazer uma revelação profética que vai mudar uma chave de dentro de você. Porque, irmão, a maior mudança não é externa. Muitas vezes a pessoa, ela está num descompasso da vida. Muitas vezes em alguma área da sua vida, você pode até aconselhar aquela pessoa.
Só que se algo não virar dentro da pessoa, se a chave não virar, se a revelação não vir, a pessoa continua naquele mesmo descompasso, ela não consegue ver como Deus está vendo. Então Deus, Ele te traz a revelação para quê? Para Ele te mostrar aquilo que Ele está vendo. Porque nós temos dificuldade de ter a leitura de Deus. E o Senhor nessa noite, como uma voz profética, Ele está nos dizendo que nós vamos começar a ter a leitura de Deus sobre nossas vidas. Então, existem 4 passos para o estágio de uma adoração, irmãos. E foi isso que Isaías experimentou. O primeiro estágio foi a contemplação, foi a visão que ele teve. Ele começou, aleluia, ele estava olhando no seu horizonte, ele estava olhando o seu contexto a qual ele estava vivendo, ele estava olhando a perca ali do rei, de Urias, a tristeza que ele estava passando. Só que a primeira coisa que Deus fez com Isaías, aleluia, é tirar a visão dele limitada, a visão dele humana, a visão dele no contexto de dor, num contexto de perca, de frustração, de não expectativa, para revelar algo do céu na vida de Isaías. Deus, Ele não quer que você tenha uma visão limitada. Deus, nesse contexto, irmão, porque quando não existe mais esperança terrena, o Senhor nos faz olhar para o céu. E o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, Decala Surianda Lamanaia, Ele vai te fazer ter essa contemplação do céu. Por quê, pastora? Porque você é uma pessoa espiritual. Como que eu sei, pastora? Porque você está dentro de um templo, invocando a presença de um Deus, a qual você não está vendo, mas você sabe que Ele está aqui. Irmão, quer mais espiritualidade que isso? Você não está vendo Deus, mas você sente e você ouve a voz dele. Então Isaías, ele teve uma contemplação. Isaías, ele teve uma revelação. Só que essa revelação que Isaías, ele teve, olha que coisa tremenda. Então disse, quando Isaías, ele olhou a presença de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Ruína de mim, irmão, ele era um profeta. Só que ele estava num estágio ruim. Sobre a pessoa dele, sobre o ministério profético dele. Ele estava com uma crise ali. Ele disse, ai de mim que vou perecendo. Então a primeira coisa, quando você tem a visão do céu verdadeiramente, quando Deus ele se revela para você, você não olha aquilo que está externo, as pessoas que estão em sua volta, você olha para dentro de você. Você olha primeiro para você. E Deus que nos trouxe aqui nessa noite, quer que a gente venha olhar para dentro da gente. Ai de mim que vou perecendo. Aí olha o que a glória e a manifestação de Deus faz. Ele não olhou para ele num todo. Ele olhou numa iniquidade específica. Porque ele disse assim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então o que a revelação de Deus na nossa vida nos faz passar? Nós olhamos primeiro para nós, isso faz parte da adoração. De uma verdadeira adoração a qual Deus recebe. De uma verdadeira adoração a qual dá resultado. Porque Isaías olhou e ele especificou a fonte da sua iniquidade, que eram os lábios. Ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Então o encontro com o divino, ele faz isso. E olha para você ver, o profeta Isaías, por ser um homem de lábios impuros, ele estava num ambiente a qual as pessoas tinham lábios impuros, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito, eu estou presente num povo de impuros lábios. E eu vi ao Senhor. Então muitas vezes os nossos traços de iniquidades,
os nossos traços a qual nós temos que ser tratados, se nós não tivermos a revelação de Deus, se nós não tivermos a comunhão com o divino, aquele traço de iniquidade nos faz estar no ambiente com pessoas que têm o mesmo traço de iniquidade. E isso, irmãos, desagrada a Deus. Quando nós somos assim, o Senhor não recebe a nossa adoração, porque a primeira adoração somos nós, o primeiro sacrifício somos nós. Muitas das vezes nós somos muito bons de entrega, coisas palpáveis, coisas visíveis. Só que a primeira adoração, o primeiro sacrifício, sou eu. Sou eu. Então, Isaías, mesmo sendo um profeta, ele tinha aquele traço de iniquidade. Só que ele detectou aquele traço de iniquidade. E muitas vezes existem traços de iniquidade na nossa vida, que não só nos atrapalha na questão ministerial, não só nos atrapalha na questão espiritual, mas muitas vezes nos atrapalha na questão familiar, na questão conjugal. Eu não sei em qual área. E muitas vezes nós convivemos com aquilo e estamos na presença do Senhor. Só que o Espírito de Deus que nos trouxe aqui nessa noite, Ele quer que você venha ter uma contemplação, e Ele quer que você venha olhar para dentro de você e detectar algum traço de iniquidade que tem feito ser e está no ambiente ou com pessoas que desagradam, impede a tua adoração verdadeira. Porque são os nossos traços, irmãos, de iniquidade, são os nossos comportamentos, alguns traços de valores que nos faz estar em ambientes que Deus não está se agradando. Isso aconteceu com Isaías. Ele olhou para ele e depois para o ambiente que ele estava. Só que Deus, Ele nunca te traz uma revelação dessa. Deus, Ele nunca te expõe para você. Porque, irmão, nós temos dificuldade de fazer a leitura dos nossos defeitos. Muitas vezes nós queremos mascarar dentro da nossa mente aquilo que precisa realmente ser mudado. E nós passamos anos com esse traço de iniquidade. Só que a Bíblia nos fala que Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado na sua presença. É a mesma coisa da relação de um filho para com o pai. Quando o filho faz algo de errado, quando o filho faz algo que é feio, ele tem vergonha de confessar para o pai. Só que o nosso Pai que está aqui nessa noite, Ele está te dizendo, Ele não quer que você tenha vergonha de confessar para Ele o seu traço de iniquidade. Porque Ele nos conhece, irmãos. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer avivamento à nossa vida espiritual. Porque aconteceu isso com Isaías. A Bíblia nos diz que quando ele detectou isso, diz o texto, que um dos serafins voou para mim, depois que ele detectou a sua iniquidade, e o ponto da sua iniquidade, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E por que tinha brasa acesa, pastora? Por que tinha brasa viva? Porque tinha sacrifício. Porque Deus recebeu a vida dele como um sacrifício, por causa do seu ato do arrependimento. A Bíblia nos diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E isso é tremendo, irmãos. Por quê? Porque quando nós confessamos, e confessar, irmão, não é fácil. Esses dias uma pessoa estava conversando comigo e ela disse, pastora, né, o meu pai fez isso e ele não tem coragem, tem prova, ele não tem coragem de confessar, pastora, e ele é uma pessoa doente.
Parece que tem uma trava na vida da pessoa. E a pessoa não consegue desenvolver espiritualmente. A pessoa até anda, daqui a pouco ela para, ela retrocede. É traço, irmão, de quem tem iniquidade. Você sabia? Traço de gente que tem iniquidade, que não tem arrependimento, até começa, mas não termina. Até faz, só que não suporta. Nabacala Surianda, mas o Deus que está aqui nessa noite, Ele quer que você olhe para dentro de você e abandone todo traço de iniquidade sobre a tua vida. Aí você vai compelir a pessoa fala assim, não é nada não. Irmão, a gente já sabe, traço de iniquidade não se sustenta na presença de Deus. Não se sustenta, irmão. Até começa. Muitas vezes até movido por motivação, por vários tipos de motivação. Só que não dá sequência. E a Bíblia nos diz, para que a gente venha estar na presença do Senhor, mas vai até o fim. Deus não chamou ninguém, irmãos, para parar no meio do caminho. Deus não chamou ninguém para fazer as coisas e abandonar no meio do caminho, irmão. Deus não nos chamou para isso. Jesus, quando cumpriu o seu ministério, mesmo ele sendo ali, passando por vários tipos de flagelo e abandono, a Bíblia nos diz que ele cumpriu até o final. Por quê? Porque ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nessa noite quer que você venha ter a integralidade da presença do Espírito Santo de Deus. Então diz o texto, que os serafins pegou uma tenaz viva e passou na iniquidade nos lábios de Isaías. Porque ele detectou, ele confessou que ele tinha iniquidade sobre os seus lábios. E diz a palavra de Deus, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e purificado o teu pecado. Quando nós reconhecemos, temos a humildade e confessamos e deixamos, irmãos, Deus ele traz cura, Deus ele traz libertação. Irmão, como é pesado carregar uma mentira, como é pesado viver no engano. Deus essa noite ele quer arrancar o seu fardo, Nabacala Surianda. Deus essa noite quer trazer alívio à tua alma, alívio à tua caminhada na cala saia, porque o pecado é uma bagagem pesada nas nossas costas, e a gente consegue carregar até um tempo. Chega o tempo de cala Surianda Lamanaia, se a gente não abandonar a bagagem, irmão, a gente sucumbe no caminho. Não tem como. Não tem como. Diz o texto que eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha que coisa linda, depois desse processo de arrependimento e de purificação na vida do profeta. Diz o texto, depois disso, depois desse processo, depois do reconhecimento de iniquidade, depois que o anjo, o serafim tocou nos meus lábios, depois disso tudo, diz o texto, eu ouvi a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Reconheça a tua iniquidade, se arrependa na calabassurianda lamanaia, confessa para Deus, decanda lamanaia. Por quê? Porque aqui agora Isaías estava ouvindo a voz de Deus, ele contemplou uma reunião do divino. Não tem como, irmão, nós estamos na presença de Deus de qualquer maneira. Não tem como, a gente não suporta. Nós não suportamos, irmão. Olha que coisa linda.
Depois desse processo, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu uma reunião que estava acontecendo. Deus não se dirigiu diretamente para Isaías. Ele ouviu uma reunião no céu. E essa voz dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías já purificado, Isaías arrependido, ele disse: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloca de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Só Deus sabe da maneira que você está aqui nessa noite. Aqueles que estão pela live da igreja. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem endereço certo a corações, a almas aqui nessa noite. Irmão, se eu perguntar para qualquer um que está aqui e pela live: você quer ir para o céu? Todos vão dizer: com certeza eu quero. Decala cheio. Você quer adorar a Deus? Todos vão dizer: com certeza eu quero adorar a Deus e quero apresentar o melhor para Deus. Só que a adoração verdadeira, ela passa pela contemplação, ela passa pela revelação, ela passa pela comunhão, e ela realiza, isso nos faz realizar o serviço a Deus, comissionados e compromissados. Porque quem tem a revelação de Deus, quem é convocado do céu, Nabacala Surianda, ele é comissionado. E ele tem compromisso. Porque ele sabe quem foi que chamou ele. Você tem que saber quem foi que está te chamando. Feche os seus olhos. Aleluia. Muitas vezes Deus já tem falado com você já faz um tempo sobre a área na Calassurianda Lamanaia, a qual Deus ele quer transformar, a qual Deus ele quer libertar a tua vida. E o Senhor está dizendo: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endurecerás o teu coração. O Senhor nessa noite está te dando sensibilidade, humildade. Arranca esse orgulho da tua vida. Aleluia. Fale com Deus. Nós sempre sabemos a área que nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós sempre sabemos a área a qual muitas vezes tem uma iniquidade, tem uma situação que nos coloca num contexto de pessoas e lugares a qual tem o mesmo comportamento. E isso, irmão, nos enfraquece espiritualmente. Aleluia. Deus queria arrancar Isaías daquele proceder, daquela iniquidade, porque a vontade de Deus sempre é nos salvar, irmão. Bênçãos é coisas que Deus acrescenta, mas a função de Deus não é essa para a nossa vida. A função de Deus é te libertar. A função de Deus é te levar para o arrependimento. O arrependimento. Apresenta a tua vida como um sacrifício que é vivo, que é santo e que agrade a Deus. Deus não precisa das nossas coisas, porque tudo é dele. A Bíblia fala que do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Para de dar coisas para Deus. Para, irmão. Deus quer a gente. Deus quer você por inteiro. Fala assim: Deus me quer por inteiro. Nenhum relacionamento de aliança conjugal
é insustentável ou pesado quando os dois não estão inteiros. Só que Deus, irmãos, Ele é sempre fiel. Deus, Ele não muda. Sabe por que muitas vezes o nosso relacionamento com o nosso Deus, muitas vezes para você se torna pesado e você quer abandonar tudo, porque você não está inteiro nesse relacionamento. Então está pesado. Então qualquer coisa você fala que vai separar de Deus e vai embora, porque você nunca teve inteiro. Só que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele quer que você seja um com Deus. Aleluia. Deus quer que você seja um com Deus. Um com Deus. Deus não quer trabalhar de parceria. Deus quer que você seja um com Ele. Um com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Meu Deus, os obreiros oram. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Meu Deus, mediante essa palavra profética, Pai amado. Meu Deus, a qual o profeta Isaías, Senhor, no dia em que morreu o rei Urias, ele contemplou o Senhor sobre um alto e sublime trono de Calabassurianda Lamanaia. Meu Deus, e nessa noite de Candaramanaia, é uma noite de contemplação, é uma noite de revelação, Senhor. Não para o outro, não, Jesus, é para nós. É para mim, de Calassoa, porque o nosso relacionamento é individual, o culto é individual, Senhor. Meu Deus, que a tua igreja possa entender essa revelação, esse mistério. Meu Deus, o teu Espírito que está aqui, Senhor, que nos revela através da tua palavra, Senhor, assim como o Senhor fez com Isaías, Pai amado, que ele contemplou o foco da sua iniquidade, Senhor, na calaçaia. Eu invoco a tua presença nessa noite, eu invoco o teu Espírito nessa noite, Senhor, para que a tua igreja na Calaçurianda possa contemplar, Senhor, todo foco de iniquidade, Senhor, essa iniquidade, Pai, aleluia, que tem feito o teu filho estar com pessoas, estar em ambientes de prática, Senhor, meu Deus, que desagrada o teu coração, que enfraquece ele, que enfraquece ela, Senhor, Bacalabassurianda Lamanaia. Mas quando Isaías, Pai amado, meu Deus, mesmo sendo um profeta, reconheceu a sua iniquidade, diz o texto, Senhor, de Calaçaia, que um dos serafins, Senhor, tirou uma brasa viva do teu altar, Senhor, e passou nos lábios de Isaías, Pai, e purificou Isaías, meu Deus, e perdoou os pecados de Isaías, Pai, meu Deus, Senhor, que o teu filho, que a tua filha venha reconhecer, Pai amado, para que o Senhor, Pai, venha arrancar todo fardo do pecado, todo fardo da iniquidade, todo peso espiritual, Senhor, na Bacalabassurianda Lamanaia. Meu Deus, de Calabacheia, você não veio para o culto só para assistir culto, você veio para o culto para ser ministrado. Na Bacalassurianda Lamanaia, tenha sensibilidade, tenha temor de ouvir a voz de Deus. O Senhor nessa noite está visitando a tua mente, o teu coração, de Calamassurianda, para que você venha ter uma adoração racional, uma adoração de entendimento, na Bacalabassurianda Lamanaia, para que Ele possa te encher, para que Ele possa te levantar como instrumento de Deus nessa terra. Oh, Espírito Santo de Deus, de Calabassurianda Lamanaia, Senhor, vai virando chaves nessa noite. Ei, Arabacai, vai visitando, visita a mente dele, Senhor, visita a razão dele,
visita a mente dela. Aqueles que estão desapercebidos, Senhor, desperta agora. Nabacala basurianda lamanaia, Nabacala surianda, que ele venha sair daqui com a visão diferente, com entendimento diferente, dizendo: eu preciso arrancar isso da minha vida, eu preciso arrancar isso da minha história. Nabacala basurianda lamanaia, meia labacheia, Senhor, toda má prática, Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, liberta ela, liberta ele, decanta sua cheia na raia. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Deus, aleluia. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está te visitando. Deus é insistente no falar. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastora, mas é uma palavra profética, é uma palavra profética de libertação para pessoas. De calabacheia na raça. Irmãos, o mesmo trabalho que você tem para praticar iniquidade, e ele deve ser muito maior e tem muito mais esforço. Se esforça para estar na presença de Deus. Se esforça para buscar a presença de Deus. Nabacalabacheia. Porque nós nos esforçamos, irmãos, em tudo que é precioso para nós. Você só esforça naquilo que é precioso para você. Então você demonstra ao mundo espiritual qual é o Deus que você adora. Mas nessa noite, faça um esforço, porque o céu é ganhado à força. Fala assim: o céu. Fala: o céu é ganhado à força. Toma posse dessa palavra e as palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite que veio pela primeira vez? Tem não, né? Está aqui nosso Patrick, a esposa dele, né? Um casal tão abençoado que está aqui nessa noite. Está ali, tem um outro batera aí, né? O batera está nos ajudando, né? Vamos dar uma saudação para os irmãos. Uma salva de palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Irmãos, quando você entrar, nós que somos salvos, crentes, a Bíblia fala que os nossos dias são contados pelo Senhor. Nós nunca sabemos o tempo da nossa existência na terra. Então, irmãos, você tem que ser fiel até o fim. Até o fim. Independente de qualquer coisa. Você demonstra o seu amor a Deus assim. Independente dos processos. Porque você quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Você sabia que quando o crente, ele tem senso da eternidade, ele morre na presença de Deus. O crente que ele é imediatista, o crente que é baseado em bens materiais, naquilo que Deus faz, quando Deus diz não, e ele diz mesmo não, ele abandona Deus. Mas o crente que tem senso da eternidade, que ele conhece verdadeiramente o seu propósito, e o propósito da igreja, irmão, é ir para o céu. O resto, se Deus quiser, amém. Se não quiser, amém também.
Então nunca foque a sua espiritualidade, você está na presença de Deus, por aquilo que Deus possa fazer por você. Porque Deus não tem obrigação de fazer mais nada. Ele já fez. Nós temos que aprender, irmãos, a ser grato a Deus. A Bíblia fala assim, ó, acomodai-vos às coisas humildes. Você sabia que a pessoa simples, aqui eu não estou falando de recurso, eu estou falando de mente, de espírito, é a pessoa mais feliz. A pessoa que não tem a simplicidade da vida, que não sabe dar valor às pequenas coisas, que não é grato, a pessoa vive murmurando, vive insatisfeito. Deus não quer isso, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós somos tão gratos e temos que ser gratos ao Senhor por estar aqui vivo, com a nossa família, numa igreja. Quantas pessoas, irmãos, quantas crianças que estão passando por tanta perversidade. Quantos pais de família, quantas mulheres. A gente tem que parar de ser egoísta. Você sabia? E ser grato a Deus. Por isso que a pessoa, esses missionários que estão em lugares, né? Eles são diferentes. E Deus, Ele quer isso. Porque muitas das nossas perturbações é por causa das coisas que a gente quer. E é muito triste isso, irmãos. E a gente cobra de um, cobra de outro, cobra do marido, cobra da esposa, cobra de todo mundo. Coisa desgastante. Seja feliz naquilo que Deus te deu. Seja grato. Fala assim, eu tenho que ser grata. Seja grato. Agradece a Deus. Amém, irmãos? Quero deixar aqui uma palavra rápida. Dos dízimos, das ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém, irmãos? Então, esse texto é muito maravilhoso. Por quê? Porque cada um de nós é um semeador. Fala assim, eu sou um semeador. E é interessante porque a gente espiritualiza tudo que é de Deus. A igreja, não é assim? Por exemplo, se alguém subir aqui em pecado para pregar, você não vai se sentir mal. Por quê? Porque o altar é de Deus. Pode ter uma festa mundana aqui dentro? Não. Por quê? Porque a igreja é de... Pode usar um instrumento para tocar música mundana? Não. Por quê? Porque o instrumento é de... Olha para você ver como que a gente é contraditório. Então a obra é de... Só que quando é para ofertar, a obra já não é de Deus. Quando é para ofertar, aí a obra é do homem. Ué. Então qual que é o problema? Está na obra ou está no meu coração? Está no meu coração. Está no meu coração. Olha que coisa interessante. Quando a gente é para pedir algo para Deus, a gente pede o melhor. Deus não dá resto para ninguém, irmão. Quando é Deus que te dá, se Ele dá um carro, é o melhor carro, sim ou não? Deus faz isso aqui. Quando Deus te dá uma casa, Ele te dá uma casa boa, sim ou não? Sim. Sim. Ele faz isso. Ele presenteia os seus filhos. E nós não merecemos. Você não merece. Ele dá porque Ele é bom.
Então, muitas das vezes, a obra, isso aqui tudo é de Deus, ó. Os pastores são de Deus. Então, o que acontece? A obra é de Deus. Aí o que Deus faz? Deus dá semente para você, sim. Eu não sei se Deus te dá um saco de semente. Eu não sei. Porque ninguém tem direito de estipular a quantia de semente. Eu não sei se Deus te dá um armazém de semente. Eu não sei. Eu não sei se Deus dá 1 quilinho de semente para você ou um punhado. Só que a semente, Deus, Ele te dá. Então o problema não é Deus que não deu a semente. O problema está no semeador que tem dificuldade de semear naquilo que é de Deus. Irmãos, olha para você ver como que o diabo ele trabalha nisso. Hoje, Deus ele tem ministrado a gente abrir congregação, Patrick. Só que, irmão, hoje para você abrir uma congregação, o ministério ele tem que bancar financeiramente com aluguel, sim ou não? Ué, porque é obra de Deus, você pode fazer em qualquer lugar, irmão. Você pode chegar ali na rua e pregar, é obra. Só que para você abrir uma igreja, você tem que ter recurso. Aí o ministério, né, o pastor vai lá dar a cara para bater, para alugar um ponto, para comprar instrumento, tem que fazer dívida, para comprar cadeira. Tá? E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui são preparados para isso, para dirigir uma congregação. Agora, como que você faz isso? Se os irmãos têm usura, que essa é a palavra, de lançar semente. Usura, irmão. E olha para você ver, a gente intitula prostituição é pecado, adultério é pecado. Só que a Bíblia fala em Gálatas, obra da carne, a avareza é pecado também. O que é avareza, pastora? É dó de ofertar. É gente que tem dó. Pena, irmão. Pena. E aqui, graças a Deus, o nosso ministério é uma bênção. Aqui é visível a manifestação da providência de Deus na igreja, sim ou não? Aqui é, irmão. Aqui nenhum membro pode falar assim, não, ali na igreja a gente não é abençoado. É mentira. E aqui eu não preciso falar que você não é. Você sabe que você é abençoado. Você sabe que Deus abençoa aqui. Você sabe disso. Então quem que faz isso? O pastor? Ele só ensina. Quem que faz isso? Deus. Então quem que é dono da obra? Deus. Deus, irmão. Então, olha para você ver, os apóstolos, a Bíblia fala que o ministério dos apóstolos era ajudado. O ministério de Jesus, a Bíblia fala que as mulheres abençoavam o ministério de Jesus. Então a pessoa que faz a obra, ela tem que se preocupar com a alma da pessoa. Ela tem que ministrar, ela tem que ser de Deus. Porque eu tenho que vigiar pela minha vida espiritual. E muitas vezes Deus ele dá semente para você e você retém por avareza. Ah, não, é por causa do pastor, ué, irmão. Você entrega a sua vida para a gente cuidar. Você entrega a sua família para os pastores cuidar, sim ou não? Sim, irmão. Porque se o pastor chegar aqui e te dar um ensinamento errado, você vai para o inferno. Só se você for muito de Deus e buscar muito na Escritura. A verdade é essa, irmão. Então olha para você ver como que a gente é contraditório. Quando é para orar, é de Deus. Quando é para ministrar, é de Deus. Quando é para o pastor orar por você, é de Deus. Agora, quando é dinheiro, é o diabo, é o homem. Ué. Então o problema está onde? O problema está no nosso coração. Tá, irmãos? Então assim, o nosso desejo é que seja tudo mais leve. E para que a gente venha avançar no ministério. Que a gente venha crescer. Para que a gente venha abrir mais congregação. É o desejo do nosso coração. Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastora, qual que é o seu sonho hoje? Eu falei assim, o meu sonho é estender as tendas da igreja. O meu sonho é que a igreja saia do aluguel. Hoje aqui o pastor e a igreja moram de aluguel. Deus e os pastores. Ué, eu moro de aluguel, graças a Deus, amém, irmão? E Deus também está morando de aluguel aqui. E os irmãos aqui, a maioria tem casa própria. E quem foi que Deus deu? Deus que deu, irmão.
Então a gente tem que arrancar isso do nosso coração. Pastora, mas eu não ganho tanto, irmão. Tem pessoas aqui que é assalariada. Tem pessoas aqui que é aposentado. É fiel dizimista. É fiel, irmão. Pegar uma pessoa aqui fiel. Irmã Ana. Fiel dizimista. Então o problema não está no valor que Deus te dá. O problema está no teu coração que é infiel. Infiel, irmão. Você tem dificuldade com dinheiro. Você tem dificuldade de ser fiel. Você tem dificuldade. Só que o Espírito de Deus que reina nessa casa, Ele quer que você faça um concerto com Deus. Um concerto com Deus. Faça esse concerto com Deus. Traz essa libertação para a tua vida. Porque o problema nunca está na igreja, irmão. A igreja é uma bênção. O problema está em você. Amém? Eu vou orar. Quem quiser dizimar, ofertar, vem aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que tem sustentado tudo e todas as coisas, Senhor. Meu Deus, muito obrigada, porque faz 10 anos, Pai, que o Senhor tem sustentado todos na palma de tuas mãos, Senhor. Senhor, não é feito humano, Pai. Porque se fosse pelo homem, Senhor, nós já teríamos sucumbido em todas as maneiras, Senhor. Mas sabemos que é obra do Senhor. Pai querido, o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, Senhor, toda a dificuldade dessa obra, Senhor. Em todos os sentidos, Pai. Que o Senhor possa nos dar condição, Senhor. Meu Deus, para honrar, Senhor. Para avançar, Senhor. Eu peço pelos dizimistas, ofertantes fiéis dessa casa, Senhor. Meu Deus, aqueles que não vê o valor, Senhor. Meu Deus, mas são fiéis em entregar no teu altar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa prosperar os teus filhos, que o Senhor possa continuar guardando os teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que as mãos do Senhor venham estar sobre esta obra, Pai, prosperando o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? E as palmas bem fortes para Jesus. Vem aqui, Patrick. Eu dirijo o culto diferente do pastor, né? Pastor é mais alegre. Vem aqui. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Dá um microfone para ele aqui, Odair. Aleluia. Quem quer ouvir Deus falar? Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, aqui está o teu servo, Senhor, que veio aqui nessa noite ministrar a tua palavra, Pai. Meu Deus, usa ele nessa noite, Pai, como um instrumento da tua glória, Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento espiritual, Senhor, para que nós possamos absorver e guardar a tua palavra, em nome de Jesus. E as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Fomos ministrados por uma palavra que já nos confrontou. Uma palavra de direção. Uma palavra de construção. E nós sairemos daqui hoje já abençoados. Mas eu creio que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. Quem crê nisso? Repete comigo. Deus, mais forte, Deus está ao meu favor, mesmo quando não pareça. Você pode aplaudir Jesus? Deus está ao seu favor, mesmo quando não pareça. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Simone, do pastor Marcelo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre uma honra poder ministrar uma palavra ao seu coração. Amém?
Quero mandar um abraço especial para um casal de pastores que estão em Minas Gerais. A gente mandou o link deste culto para eles. Pastora, tem gente em Minas assistindo esse culto. Juiz de Fora, Minas Gerais. Meus pais na fé, pastor Fábio, pastora Adilza, um beijo, um abraço no coração. Nos ensinaram muito a respeito do Evangelho. E graças a Deus, pela fé nós estamos aqui para glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e também de toda a glória. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um texto ao seu coração, que está no livro do profeta Isaías. Prometo que eu vou ser muito sucinto, objetivo, profético e rápido, mas eu preciso compartilhar ao seu coração esse texto. Isaías capítulo 43, versículo 18 e o 19. Deus abençoe a vida do meu amigo Jaci, missionária Sueli, que Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês são muito queridos. Johnny está aí, eita, é forte. Meus irmãos, Isaías 43, versículo 18 e 19, vou ler na minha tradução, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu farei, repete comigo, eu farei, igreja mais forte, eu farei uma coisa nova. Diz o Senhor, e agora ela surgirá. Não sabeis? Eu farei um caminho no ermo. Ah, gente. E rios no deserto. Bota uma mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, a tua graça nos basta. O teu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Eu sei que tudo podes e que nenhum de seus planos poderão ser frustrados. Fala conosco nessa noite, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E você senta glorificando ao nome do Senhor. Jaci, depois chama o baterista e o baixista aí. Queridos, eu queria pregar esse texto baseado em um tema que Deus já vem falando comigo há alguns dias. O tema que o Senhor colocou no meu coração é uma nova estação. Eu venho ruminando essa palavra aproximadamente umas 3 semanas e consegui entender algumas coisas que Deus já tem palestrado com a minha alma. Vindo para cá, o Espírito de Deus gritou dentro de mim: diga para a minha igreja que eu estou preparando uma nova estação. Só que é interessante porque para Deus preparar uma nova estação, Ele precisa mexer em algumas áreas. Aí eu não sei se isso te confronta ou te constrange. Mas Deus só pode fazer algo novo depois que Ele tratar você, curar você. Só que o capítulo 43 é um capítulo de inspiração
consolo e encorajamento. Redobre sua atenção. O capítulo 43 é um capítulo de inspiração, consolo e encorajar. Isaías está encorajando o povo a voltar a crer nas promessas reestabelecidas. Há um ânimo do profeta aqui, em fortalecer o povo, a viver uma novidade que Deus estava reestabelecendo, para viver uma nova estação. Só que o capítulo 43 é um capítulo de promessa, salvação e novidades. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente vai perceber que o que Deus quer fazer na vida do povo está explicitamente dito aqui sobre promessa, salvação e novidade. Só que Deus só pode fazer algo novo, reestabelecer promessas, quando Ele entender que nós estamos curados para poder vivenciar aquilo que Ele está nos prometendo. Isso aqui é lindo, porque Deus promete um novo ato salvador para um futuro próximo. O que Deus está prometendo para um povo de dura servir, não é para um futuro distante, mas era para um futuro próximo. É por isso que Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Ele vai gritar por intermédio do profeta: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Deus promete um ato salvador. Deus está dizendo: tem algo novo. Só que a gente precisa entender algumas verdades aqui. Nós temos aqui uma chamada para fora. Uma chamada para fora de memórias passadas. E precisamos entender que chegou um tempo de vivermos a esperanças de vitórias maiores. Isso aqui é condicional. Deus faz uma pergunta, um pedido para o povo: ei, para de lembrar do passado. O passado está trazendo notícias de um futuro constrangedor.